Graça e paz, meu amigo, meu irmão. Estamos aqui mais uma semana para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje, como é de costume, nós vamos fazer aquele resumo da mensagem que nós proferimos no domingo, lá no prédio da igreja. E olha só, o tema foi: qual olhar você tem experimentado? Eu e você já experimentamos alguns tipos de olhares, né? Às vezes algum olhar de reprovação, às vezes algum olhar de amor, às vezes algum olhar meio que esnobando a gente, ou não sabe o que é. Depende. Várias pessoas receberam vários tipos de olhares. Alguns olhares querem dizer alguma coisa, outros olhares são apenas mero olhares comuns. E a gente vai falar aqui sobre como Mateus vê o olhar de Jesus sobre a vida dele. Extremamente importante. Vem comigo. Marcos ele faz a narrativa de quando Jesus olha para Mateus. Lá no versículo 14 de Marcos, capítulo 2, diz assim, enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletava impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi levantou e o seguiu. Olha só, Marcos, ele vê Levi, que é Mateus, para você que não conhece, mas ele vê Levi como um filho de Alfeu. Ou seja, ele vê Levi como filho de alguém, como um sobrenome de alguém. Quantas pessoas olham para a gente hoje em dia e olhando para o nosso sobrenome? Meu sobrenome é Rodrigues, meu sobrenome é Silvio, meu sobrenome é Albuquerque, meu sobrenome é Figueroa, meu sobrenome é sei lá o quê. E muitas pessoas julgam a gente ou rotulam nós pelo nosso sobrenome, como se isso valesse a pena, como se Jesus ele estivesse olhando para o nosso sobrenome. Não estou falando aqui que Marcos está errado, mas estou falando como Marcos via a situação. E ele relata aqui dessa forma que ele via a situação. Então, meu querido, talvez se o seu sobrenome já tenha feito algumas coisas de errado, seja marcado, talvez na sua cidade aí, por ter feito algo de errado, fique em paz. Se o seu sobrenome também, meu querido, for um sobrenome de tenha muitas riquezas aí na sua cidade onde você vive, fique em paz, porque daqui a pouco a gente vai ver o que Jesus, na verdade, ele está olhando. Agora vamos ver a mesma história narrada lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, versos 27 e 28. Diz assim, depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi levantou, deixou tudo e seguiu. Olha só, Lucas, ele vê esse chamado de Levi, que era Mateus, como um cobrador de impostos. Ele fala o quê? Da profissão de Mateus. Quantas pessoas são julgadas, rotuladas ou ficam nesse... As pessoas olham para ele como o profissional. Eu sou advogado, eu sou um doutor, um neurocientista, eu sou um pedreiro, eu sou um pintor, eu sou um dentista. Quantas pessoas rotulam as pessoas pela profissão delas, como se elas fossem apenas a profissão que elas têm, como se não houvesse mais nada além da profissão que elas têm. Isso não é uma verdade, a gente não pode fazer isso com uma pessoa. E ali falaram isso de Mateus, porque o coletor de impostos não era uma pessoa que era vista com bons olhos pela sociedade ali. Era verdade que ele era coletor? É lógico que é verdade. Mas ele era visto com bons olhos? Não era visto com bons olhos. Mas, olha só agora, que legal, que tremendo essa palavra lá em Mateus, capítulo 9, do versículo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus levantou e o seguiu. Agora, nesse texto aqui, a gente vê Mateus narrando a sua história. E olha como é tremendo quando Jesus, ele olha para a vida de uma pessoa e como a pessoa se vê quando Jesus olha. Porque aqui é Mateus narrando a história de Mateus. Mateus narrando a história de Levi, é ele mesmo narrando a história dele. Então ele vê Jesus olhando para ele. E a hora que ele vê Jesus olhando para ele, ele não olha para esse Jesus
ele vê Jesus olhando para ele e ele não vê Jesus olhando por um cobrador de impostos. Ele não vê Jesus olhando para o sobrenome dele, a descendência dele, a ascendência dele. Não, de maneira nenhuma. Mateus, ele narra claramente. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus. Jesus olha para Mateus pensando em Mateus. Não em sobrenome, não na profissão, não em dinheiro, não em nada. Ele olhou para Mateus e chamou Mateus. E Mateus narra essa história e segue Jesus para ser um discípulo de Jesus. Meu amigo, Jesus está olhando para você. Não para a sua profissão, não para o seu status, não para o seu sobrenome, não para o seu dinheiro, não para os seus pecados, não para os erros que você cometeu, não, de maneira nenhuma. Ele está olhando para você. Ele quer você, Ele quer te amar, Ele quer fazer de você uma pessoa seguidora dEle, uma pessoa que proclame o reino de Deus aqui nessa terra. O chamado de hoje, meu querido, é para você. Deixar Jesus entrar com o olhar de amor dele na sua vida e você ter uma nova vida nele, porque ele olha para você. Ele chama o seu nome, João, Maria, José, Joana, Luiz, Júnior, Vânia. Ele chama você pelo seu nome e olha com um olhar de amor. Mateus relata isso claramente para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe, uma ótima semana para você. Gostaria que você curtisse esse vídeo, gostaria que você compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no nosso canal no GVC Amparo no YouTube, GVC Amparo no Facebook e GVC Amparo SP no Instagram. Deus abençoe você.